Sejam bem-vindos à aula 7 do nosso curso de formulação de ração de custo mínimo com o Excel. Essa é a segunda parte da nossa aula de análise de sensibilidade. Portanto, é importante que a primeira seja assistida para que você possa entender o conteúdo dessa aula. Eu ressalto também para aqueles que estão tendo o primeiro contato com esse tema, que pode, em princípio, parecer um pouco difícil, mas se você assistir as videoaulas com calma, ir pausando, fazendo suas anotações, raciocinando, utilizando a planilha junto, você vai dominar a análise de sensibilidade sem maiores problemas. Para ter acesso aos slides das aulas, planilhas eletrônicas e outros materiais, acesse o Google Classroom. Então, vamos continuar nossas interpretações. Foi nesse ponto que paramos na aula anterior. Com a farinha de carne e ossos a um preço de R$ 2,47 por quilo, vamos voltar para o preço original da farinha de carne e ossos de R$ 1,17 e vamos rodar a fórmula Solver, resolver. Eu já vou pedir agora que ele gere um relatório de sensibilidade. Ok. Perceba que uma nova planilha foi gerada, chamada de Relatório de Sensibilidade 2, que nós iremos interpretar daqui a pouco. Primeiro, a farinha de carne e ossos de fato faz parte da fórmula. O detalhe muito interessante e que eu deixei passar despercebido na aula anterior é que, nesse cenário, o sorgo saiu da fórmula. O preço do sorgo era de 60 centavos, a análise de sensibilidade 1 indicou para a gente que ele deveria baixar 12 centavos para entrar na ração. Nós baixamos 12 centavos e ele estava na fórmula. Contudo, quando a farinha de carne e ossos passou a fazer parte da fórmula, o sorgo saiu. Daí, a gente tira uma lição muito importante que é: a análise de sensibilidade é válida para aquela fórmula. Se você alterar qualquer detalhe na fórmula, a análise de sensibilidade pode mudar também. Então, nós tínhamos um contexto inicial em que o sorgo e a farinha de carne e ossos estavam travadas em zero. E aí ele gerou uma análise de sensibilidade. A hora que a gente muda um desses parâmetros, a análise muda. Então, o ideal é que fórmula após fórmula a gente vai gerando análise de sensibilidade e interpretando os coeficientes. Vamos interpretar a análise de sensibilidade 2. Lembrando que, neste curso, nós iremos interpretar, na maior parte das vezes, o custo reduzido para os ingredientes que não fazem parte da fórmula. Então, quem não está na fórmula? Sorgo baixo tanino não está, é zero. Portanto, a análise de sensibilidade diz que para que o sorgo entre na fórmula, ele deve baixar o preço em 0,0013, arredondando, reais por quilo. Nessa fórmula com farinha de carne e ossos, o fosfato bicálcico também saiu. E olha que interessante. Para que o fosfato bicálcico seja viável nesse contexto em que a farinha de carne e ossos está disponível, o fosfato deve baixar seu preço em R$ 4,77 por quilo. Contudo, o preço do fosfato é de R$ 3,00. Ou seja, o fosfato teria que ficar com preço negativo. O que isso significa? Significa que teriam que pagar para você usar fosfato bicálcico. Vamos testar essa questão do fosfato formulando. Então está aqui a nossa fórmula, com a inclusão de farinha de carne e ossos, sem fosfato bicálcico. Vamos testar aqui o fosfato, que tem que baixar R$ 4,77 para fazer parte da fórmula. Vamos colocá-lo como custando zero e vamos resolver. Solver, resolver, ele encontra uma solução e perceba como a nossa análise de sensibilidade já estava nos dando indicativo, o fosfato continua sem entrar na fórmula. Para que ele possa entrar, ele teria que baixar em R$ 4,77 por quilo. Ou seja, o preço do fosfato bicálcico teria que estar negativo para que ele seja viável. Vamos resolver. O solver encontrou uma solução e aí sim, o fosfato volta para a fórmula conforme a nossa análise de sensibilidade havia indicado. Eu vou voltar o preço do fosfato bicálcico para os R$ 3,00, que era o preço inicial.
E a análise de sensibilidade para o sorgo indicou que ele ainda deveria baixar em torno de R$ 0,0013 por quilo para poder fazer parte da fórmula. Então, se colocássemos aqui 0,47 centavos o preço do quilo do sorgo, ele iria fazer parte da fórmula. E você pode testar isso aí na sua casa. Mas agora eu quero mostrar para você como que uma alteração no contexto altera toda a análise de sensibilidade. Quando eu digo contexto, me refiro ao preço dos ingredientes, a composição nutricional para cada ingrediente, a exigência nutricional que está sendo utilizada. Isso é o contexto. Esses são os parâmetros que, quando a gente altera, a análise de sensibilidade altera também. Então vamos fazer o seguinte. Nesse contexto, o sorgo não faz parte da fórmula. Mas eu vou colocar aqui uma energia metabolizável para ele agora de 3.200 quilocalorias por quilo. Ou seja, eu alterei a matriz nutricional para o sorgo. E vou executar, pedir uma análise de sensibilidade e vamos interpretar. Então, solver, resolver. Eu vou pedir um relatório de sensibilidade. Pois bem, perceba que nesse novo contexto, com uma matriz nutricional com mais energia para o sorgo, ele já passa a fazer parte da fórmula, substituindo totalmente o milho. Vamos verificar a sensibilidade. Interpretaremos aquelas variáveis de decisão que não fazem parte da fórmula. Nesse caso, o milho e o fosfato bicálcico. Para o milho, para que ele volte a fazer parte da fórmula, o seu preço deve reduzir em torno de R$ 0,05 por quilo, aí sim ele compensará em relação ao sorgo. Agora, vamos analisar mais uma situação. Essa planilha é semelhante à anterior, só que eu incluí o trigo-grão como mais uma possibilidade de ingrediente. Os 3 ingredientes, vamos dizer assim, alternativos, o sorgo, farinha de carne e ossos e o trigo, estão liberados, ou seja, eles podem entrar livremente na fórmula. Vamos resolver, pedir uma análise de sensibilidade e interpretar. Então, solver, resolver, relatório de sensibilidade, ok. Está aqui a nossa fórmula. Perceba, não entrou sorgo baixo tanino e não entrou o trigo-grão. A farinha de carne e ossos entrou na quantidade de 4,5% aproximadamente. Essa fórmula é igual à fórmula anterior. Então, vamos interpretar a análise de sensibilidade. O sorgo baixo tanino não está na fórmula e para ele entrar, ele deve baixar aproximadamente R$ 0,08 por quilo. Já o trigo-grão, para entrar na fórmula, deveria baixar seu preço em aproximadamente R$ 0,10 por quilo. Perceba que essa é uma ferramenta muito importante de decisão, pois você consegue visualizar em que preço determinado ingrediente passa a ser economicamente viável para você. Então vamos testar. Vamos baixar 10 centavos no preço do trigo-grão. Então ele vai descer de 0,61 para 0,51. Solver, resolver, ele encontrou uma solução ok. Perceba, o trigo agora passa a fazer parte da fórmula. Só que ele entrou substituindo todo o milho. Tecnicamente, talvez essa não seja a melhor alternativa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fixar o máximo de trigo-grão em 20% e executar a fórmula novamente. Solver, resolver. Agora eu vou pedir uma análise de sensibilidade e ok. Verifique que ele incluiu no máximo 20% de trigo-grão, estava num preço compensador, ele pegou o máximo que podia. Vamos observar a análise de sensibilidade e interpretar. Está aqui, esse é o resultado da sensibilidade. E perceba que, para o trigo-grão, o custo reduzido está com coeficiente negativo. Isso significa que está compensador colocar trigo-grão na ração. Se liberássemos mais do que aquele 20%, ele colocaria mais. Isso é o que indica esse valor. Indica também que ele só não passará mais a ser viável se ele aumentar em 0,08 aproximadamente no preço atual de 51 centavos por quilo. Nesse mesmo cenário, para o sorgo baixo tanino, para que ele pudesse fazer parte da fórmula, ele teria que baixar o preço em aproximadamente
R$ 0,08 por quilo. Vale a pena, em casa, você fazer esse exercício baixando, alterando o valor do sorgo e dos outros ingredientes e verificando como a análise de sensibilidade vai se comportar. Na próxima aula, continuaremos estudando sobre a análise de sensibilidade, só que com interpretações para nutrientes. Muito obrigado pela sua atenção e até lá!